Ora, deixa eu ver. Oi, Carlos. Aí, João, estás bem? Tudo bem, e você? Também. Legal. Os teus também está tudo bem? Tá tudo bem, cara. Dentro do possível aí, tá tudo bem. É, vamos deixar aqui um pouco nestes minutos o pessoal entrar. Sim. Como é que tem estado a ser aí? Como é que têm estado as coisas a acontecer por aí? Vocês estão Então, em estamos em quarentena. confinamento? Também Sim, estão em confinamento? estamos em confinamento. Eu moro numa cidade do interior do estado de São Paulo, Uhum. chamada Ribeirão Preto, uma cidade de 700 mil habitantes. E aqui ainda está relativamente tranquilo, são só 200 casos confirmados, embora no Brasil a gente tenha uma subnotificação muito grande, né? Pois. Então, provavelmente é um número muito maior, mas foram só 5 mortes até agora. Então, Uhum. o estado tá, e a cidade também está em isolamento até o dia 27, a cidade até o dia 10 de maio, o estado de São Paulo. E, enfim, mas estamos isolados, né? A minha esposa está trabalhando, ela é da área Uhum. de saúde, Pois. e eu fico com o Rafa. Inclusive, pode ser que aconteça algum imprevisto que eu tenha Não tem mal, não tem mal, que, não tem mal. que resolver. Vai fazer 7 anos da semana que vem. Pois, E sim, volta e sim. meia ele vem aqui no escritório, pede Ah, alguma coisa e tal. não tem mal, não tem mal, não tem É, mal. Sim, mas de facto é uma coisa. Pá, e podemos ir começando, é assim, o pessoal também vai entrar, não é? sim. Eu tenho aqui, pois, algumas coisas que. Porque já estou a ler o teu livro, Ah, que legal. já estou a ler o teu livro, já. Aham. E por acaso, depois gostava de começar por aí. Mas queria primeiro começar por te perguntar na tua opinião. E isto é uma coisa que nenhum de nós viveu, não é? Isto é uma Sim, situação completamente diferente, sim, não é? Está longe daquilo que nós poderíamos alguma vez imaginar que é, poderíamos vir a viver, estar fechados dentro de uma casa, não é? sim. E para ti, em termos daquilo que estás a viver, qual foram as primeiras sensações deste impacto? É uma, Eh, é uma situação surreal, Carlos. Passaram alguns traumas isso daí. Então, isso aí me impactou de uma forma muito negativa. Esse isolamento, a questão da doença, a proximidade da morte e tudo. E agora, quando voltou essa situação, eu me vi também numa situação de ter um impacto emocional muito grande, de trazer memórias desse período difícil e de ficar vendo todas as notícias que a gente tem acompanhado pela mídia, né, sim, no mundo inteiro. Então, não só a mim, eu acredito que muita gente está passando por isso também, do impacto emocional muito grande. E uma coisa inimaginável, porque é uma situação no mundo. Todo mundo que você sim. conhece, todo mundo está assim, né? Diferente, por exemplo, houve um tsunami na Indonésia. É muito ruim, muito chato, mas é ali, localizado na Indonésia. Uhum. Teve a explosão das Torres Gêmeas, foi uma coisa ali também. Agora não, é todo mundo envolvido num inimigo, um inimigo invisível, que na verdade muito pouca gente sabe como lidar com ele. Então eu vejo, às vezes, aqui no Brasil a gente está partindo para uma polaridade política, sabe, uma disputa assim bem negativa até. E só que não existe verdade, né? Porque ninguém conhece esse vírus tão bem como conhece outras doenças, né? Pois. Então é tudo ainda muito experimental, muito subjetivo, e isso causa uma ansiedade muito grande, né? Uhum. Não só em Uhum. mim, como também em várias pessoas. Fora o impacto econômico, né? Muita gente perdendo emprego, muita gente preocupada com o emprego, muita gente sem ter, já passando por dificuldades. Então, assim, é um impacto enfim, eu acho que não tem ninguém no mundo que vai sair ileso dessa situação, né? Sim, Não tem sim. ninguém que vai ter uma perda, que não vai ter uma perda, né? Sim, concordo, Não sei. concordo contigo. Nós aqui, já agora também partilhando contigo o que se passa cá, aqui em Portugal, como tu sabes, nós tivemos, aqui na Europa, temos dois países que tiveram um boom, Sim, pá, astronómico mesmo, não é? sim, sim. Meteórico, então quer a Itália, quer a Espanha, foi Uhum, uma explosão meteórica. Eu uhum, acho que inicialmente a Europa pensava aquilo que tu dizias um pouco e que eu concordo, não é?
ok, o Uhum. problema na China é muito longe, como se quase a China fosse noutro planeta, noutra dimensão, e Sim. falava-se as coisas e, epá, comentava-se, mas sempre com muita distância. Uhum. E de repente, quando chega tudo à Europa, e como eu te disse, há esta explosão meteórica, quer a Itália em primeiro e depois em Espanha, Uhum. uh, as coisas precipitaram-se muito depressa, sabes? E de repente vemos-nos todos dentro fechados. Estás-me a ouvir? Uhum. Temos Tô agora sim. aqui. Vemos-nos todos fechados, confinados, sem saber, em primeiro, no início, se calhar, pensando, se calhar isto será 2, 3 semanas, mas Ah, com o desenrolar da coisa, não é? ah, Começamos a perceber que calma. ah, Lá está, é o tal invisível que tu dizes. Eu acho que até o tempo se tornou invisível. Não sei se tu exato. também sentes isso, não é? Ah, Não é ah, só o vírus, o ah, tempo também se tornou demasiado invisível, porque exato. perdemos um pouco a noção e Ah, tu rapidamente perdes a noção das coisas, ah, do quando é que vais regressar. Nós também já ah. estamos a viver, naturalmente que aqui já se começa a falar muito do pós e do impacto económico, Sim. ainda para mais, como tu sabes, Portugal é um país que não tem os recursos de outros países da Europa. Aham. Também há aqui muitas questões políticas, mas também não é isso que interessa agora aqui nesta conversa. Sim. Mas acima de tudo, sente-se há duas coisas. Uma coisa que eu acho que se sentiu muito, que é o tal medo, Uhum. o tal receio do que é isto do vírus e o que é que virá a seguir e que consequências. Mas Uhum. sabes que houve também uma coisa muito boa, muito positiva, que foi a reação de muita gente aqui, nós em Portugal. Uhum. Posso dizer que, apesar de que houve alguns problemas, e os problemas, é engraçado, com as sociais no início foram um pouco mais com os grupos de risco. Não foi Uhum. fácil nós conseguimos convencer os nossos pais a terem que ficar em casa. Aqui também. Não é? Mas se calhar, não sei qual é a tua opinião, mas se calhar também é compreensível, porque de Sim. certa forma acabamos por lhes retirar aquela liberdade que Exato. eles teriam, não é? Porque eles estão Exato. reformados, não Exato. têm uma ocupação diária e a ocupação deles era sair, não é? De casa, e neste momento Exato. é diferente. Agora, outro aspecto positivo da tal reação tu começas aos poucos, por um lado, a ver muitos pequenos negócios ou até grandes empresas, mas a quererem se reinventar, Sim. a adaptarem-se muito facilmente até às Sim. novas tecnologias e a pensar no futuro já de uma forma diferente, fora da Sim. caixa. Sim. E, por outro lado, outro aspecto positivo foi a enorme vaga de solidariedade que Ah, explodiu também de forma meteórica. Pá, verdade. eu acho que há exemplos que marcam, não é? Quando tu vês Sim. uma Ferrari transformar a construção de carros para construir ventiladores, pá, Sim. eu acho Sim. que mexe com qualquer pessoa, não é? E em Sim. Portugal está a acontecer desde exemplos mais pequenos até aqueles mais mediáticos. Pá, Sim. é fantástico. Isso também é bom porque leva-nos também a uma reflexão muito humana, não é? Sim. De tudo isto está a acontecer. E se calhar ia pegar neste aspecto para começar um bocadinho umas Sim. coisas que eu também anotei até para a nossa conversa. Sim. Como eu disse, só para quem não sabe, o João Carlos tem um livro que Então. escreveu exatamente Remédio para Crescer, que eu já Sim. comecei a ler. E o primeiro. E não, pá, e eu adoro, eu vou-te dizer que eu adoro logo este início. Pá, Sim. e eu vou pegar precisamente neste tema, que é a autorresponsabilidade. Pá, Aham. que é algo que eu acho que é imediato Uhum. para a situação que nós estamos a viver. Sim. E tu até tens aqui uma citação do Ralph Waldo Emerson, que é o que você fala tão alto o que você fala é tão alto que não consigo ouvir o que você diz.
Sim. E, de facto, tu, nesta autorresponsabilidade, até vais buscar um exemplo de uma ligação que é um exemplo dos Navy SEALs. Não sei se queres Uhum. falar um pouco tu também. Agora passo-te a ti a bola, porque eu Tá. acho que era importante tu partilhares, porque isto, eu acho que o exemplo é Uhum. fabuloso mesmo. Sim. Por que que, na verdade, esse é o primeiro capítulo do livro, a autorresponsabilidade. A gente trabalha muito isso dentro dos processos de coaching, né, Carlos? Assim, É verdade. a responsabilidade precisa ser da pessoa. E, bom, o meu livro ele veio num período, logo depois desse período que eu te contei da questão da tuberculose e tal, foi quando eu estava também, quando eu fiz também a minha formação em coaching e tudo, então isso tudo mexeu muito comigo e eu trouxe dentro disso tudo a questão da responsabilidade ser o ponto de início para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, ou para qualquer coisa que envolva a sua vida. Por que isso? Porque isso elimina uma série de sabotadores que você tem, né? Que são, aqui no Brasil a gente chama de desculpa, as desculpas, né? Não sei se em Portugal é Sim, usado sim, esse sim, termo, sim, também, né? também, também. Sim. Inclusive, se eu falar algum termo que seja estranho, pode me perguntar, porque embora seja a mesma língua, tem as suas Sim, características, né? sim, sim. Então, eu acho que tudo parte da autorresponsabilidade, em tudo que você faz na sua vida e tudo que acontece com você. E eu costumo dar esse exemplo, trazendo para o nosso dia a dia da indústria farmacêutica, do nosso trabalho na indústria farmacêutica. Quando um consultor, ou um gerente, ou quem quer que seja, assume a autorresponsabilidade, ele só tem a ganhar. Por que que eu falo isso? Vou te dar um exemplo. Às vezes tem uma cota de vendas para bater durante o mês, mas é uma cota fora da realidade e a pessoa começa a colocar a responsabilidade nessa cota. Não, eu não fechei a minha venda do mês porque essa minha cota está muito alta, alguém fez o cálculo errado e tudo. Se você começa a agir assim, a sua mente começa a trabalhar para você não atingir o que você quer. Porque a cota realmente ela pode estar muito alta. Só que se você assumir a responsabilidade, não, mas a responsabilidade de fechar essa cota é minha, o que vai acontecer? O mínimo que vai acontecer é você ficar um pouco melhor do que você é hoje. Uhum. Mesmo que seja impossível de você resolver a situação. Porque você começa a buscar algum meio para melhorar e para atingir. Pode ser que você não atinja o 100%, mas com certeza você vai melhorar em relação ao que você era. Então, tudo na sua vida, se você assumir essa responsabilidade, você vai ser um dia 1% melhor a cada dia. Então, eu uso muito isso na minha vida. Procuro passar isso para as pessoas que convivem comigo, seja no ambiente profissional, seja na vida pessoal, de que a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida, absolutamente tudo, é sua. E a responsabilidade, não é culpa. É Sim, diferente. sim, 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 sim. É a responsabilidade, é o fazer acontecer. A partir do momento que você coloca, se você chama isso para você, os outros passos vão ficando viáveis. Enquanto você não achar que na sua vida tudo que acontecer é responsabilidade sua, você não vai sair do lugar na maioria das coisas, né? Não, isso eu concordo contigo. Como tu dizia, a autorresponsabilidade acho que é um dos pontos fulcrais no coaching. E acho que é um dos pontos que é muito importante que o coaching pode ajudar, por exemplo, numa situação destas de pandemia, que é as Uhum. pessoas reconhecerem, perceberem qual é a sua responsabilidade em termos individuais para Sim. a proteção das pessoas, para a sua própria proteção, como é que ela vai ter impacto, essa proteção, na proteção dos outros e Sim. por aí fora, não é? Sim. Mas eu acho que a autorresponsabilidade vai ser importante para outro valor muito fundamental, quer em termos da ação do coaching, mas também na relação das pessoas, que é o compromisso. Sim. Porque, não é? Porque se nós não nos eu posso ter aquilo que tu dizias, davas o exemplo de um objetivo, não é? Todos nós temos objetivos na vida, não é? Eu tenho Uhum. neste momento, vamos pegar agora o objetivo da defesa, de me aguentar aqui em casa todos os dias, com uma mente minimamente sã. Quando não basta só eu pensar, eu tenho como objetivo manter-me são, manter-me equilibrado. Não, eu tenho que me comprometer com isso.
E ao comprometer-me, eu vou ter que responsabilizar-me a mim próprio de fazer tudo para o conseguir. Não é? E há uma coisa que tu no livro falas nesse capítulo, que eu acho que é muito importante, e tu já o falaste, que é aquilo que nós dizemos a nós próprios, não é? Que é o tal vocabulário, que tu falas do vocabulário transformacional do Tony Sim. Robbins, Sim. não é? Que a maior parte das nossas convicções são formadas pelas palavras e por aquilo que nós vamos dizendo e vamos acreditando, não é? E se nós e aquilo das desculpas que tu dizes muito bem, nós estamos constantemente a arranjar mais facilmente uma desculpa para não fazermos algo do que o tal compromisso para, não, vamos lá, arregaçar as mangas e vou fazer tudo para atingir esse objetivo, não é? E eu acho que nesta fase, depois também queria ouvir o que é que tu pensas sobre isso. Eu acho que nesta fase de confinamento, em que as pessoas, eu dou o exemplo, aqui há uns dias atrás, eu e a minha mulher, nós conversávamos e dizíamos que, por exemplo, esta fase é uma fase, é um grande teste às relações, não é? Porque nós, temos uma relação com alguém, tudo bem, mas há um X número de horas por dia que nós não estamos com essa pessoa. E de repente passamos a estar 24 horas sobre 24 horas. Sim. Não é? E eu acho que a autorresponsabilidade é fundamental logo e para perceber que, a outra pessoa estará também a sentir emoções como nós estamos a sentir. Sim, não é só pensar, eu sinto-me ansioso, tu vais ter que me aguentar. Não. Pá, pera, se eu começar a dizer a mim próprio, eu estou-me a sentir ansioso, que é uma coisa normal, né, numa fase de confinamento, em vez de ou me culpar porque estou-me a sentir ansioso, porque eu acho que a culpa é uma coisa que, como tu disseste muito bem, não deve fazer parte, então no coaching nem se discute, não é? Uma coisa que nem se discute, mas em vez de nós começarmos a guerrear, é pensarmos, espera lá, eu estou-me a sentir ansioso. Se calhar aquela pessoa que está ali ao meu lado também se sente ansiosa. Olha, deixa-me falar com ela, pode ser que ela pode-me ajudar, e se ela se sentir ansiosa eu também a posso ajudar, ou seja, essa é a noção de que nós também temos responsabilidade em partilhar com os outros aquilo que sentimos, no sentido de, se os outros podem nos ajudar, nós também podemos ajudar os outros. Não sei o que é que tu pensas sobre isto. Eu concordo com você. Você citou anteriormente alguns exemplos de solidariedade que estão acontecendo. Eu acho que essa pandemia ela vai servir, dentre muitas coisas, em termos de aprendizado, para expandir o nosso nível de consciência em relação a tudo. Em relação ao meio ambiente, em relação às relações interpessoais, a relação com o trabalho, a sua relação com você mesmo, o seu autoconhecimento, isso tudo. Vai ser um outro nível de consciência que a gente vai atingir. E aí eu acho que essa autorresponsabilidade, ela também vai se expandir para um nível de consciência, que é justamente isso que você está falando. A minha responsabilidade de tudo na minha vida é minha, e o impacto que a minha atitude tem ao outro também é minha responsabilidade. Então você começa a ter com isso mais empatia, você começa a entender melhor ou compreender melhor a situação e agir para que a coisa fique mais fluida, não só no relacionamento pessoal, mas num relacionamento de trabalho também, por exemplo. Sim. Então, eu acho que isso passa pela expansão dessa consciência, né? Aqui no Brasil, dentro dos processos de coaching, a gente costuma trabalhar também, acredito que aí, a questão dos perfis comportamentais, né? E que a formação que eu tenho em perfil comportamental, a maioria delas, é baseado na teoria DISC, né? Dos perfis comportamentais. Às vezes muda alguma nomenclatura, alguma coisa, mas é mais ou menos baseada nisso. E quando você conhece o seu perfil comportamental e entende que existem perfis comportamentais diferentes, você também começa a compreender a pessoa de uma maneira melhor, a pessoa com quem você lida, seja ela na sua casa ou no seu trabalho e tudo. Então começa você vê que as coisas vão se conectando, né?
autorresponsabilidade, o seu autoconhecimento, o entendimento que você tem, perfil comportamental diferente das pessoas. Eu acho que perfil comportamental cabe uma live de umas 4 horas se a gente quiser falar sobre isso, porque Sim, sim, é um sim, tema sim. super extenso, mas super importante, É. que facilita as relações e podem ter resultados práticos disso também, como num processo de venda, se você entende de perfil comportamental, você entende como o seu cliente vai reagir em relação àquilo, ao seu par, ao seu colaborador, ao seu chefe, enfim, você começa a entender melhor essas relações e começa a tirar um proveito melhor disso no sentido positivo, né? O que é muito bom. Sim, 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 sim. Sabes que eu fui ver porque tu neste capítulo até falas de uma intervenção no TEDx do Jocko Willink, Sim, e eu fui ver, sim. e também, e eu acho que há o perfil comportamental também, está lá, está tudo aquilo que nós estamos a falar, está nesse. E fica aqui a sugestão para os que nos estão a ouvir. De facto, vale a pena ouvir esta intervenção de Jocko Willink, porque ele fala sobre a guerra, e Sim, aqui o tema, a palavra guerra, tem muito a ver com esta pandemia, o tal combate ao invisível, a este vírus. exato. Não é? E ele fala de que há aqueles momentos em que tudo é o caos, tudo está desequilibrado, o pior que pode acontecer acontece, não é? A confusão, mas lá está, quando tu assumes a tua responsabilidade, algo que uma das coisas que eu achei interessante é que ele, quando ele diz que tu, quando assumes a tua responsabilidade, tu sabes que vai-te doer ao teu ego, ao teu Uhum. orgulho, né? Uhum. Que mas tu vais ter que ser tu próprio, ou seja, tu vais ter que ir buscar os teus valores, né? Uhum. Mas ao assumires essa tua responsabilidade, tu vais ter depois um impacto externo, ou seja, a atitude das pessoas que estão à tua volta vai Uhum. ser completamente diferente e, acima de Uhum. tudo, ele fala num valor que é o respeito. As pessoas à tua Uhum. volta vão-te respeitar mais porque Uhum. sentem que tu estás comprometido com essa tua própria responsabilidade. Não é? Uhum. Uhum. Por exemplo, eu dou-te um exemplo, partilho contigo um exemplo e quem nos está a ouvir. Hoje em Portugal saiu uma notícia. Houve uma zona em Portugal que teve circunscrita, acho que percebes a palavra Sim. circunscrita, porque teve uma explosão de casos e então aquilo chama-se uma cercas sanitárias e que foram levantadas. E hoje foi a polícia local prendeu um indivíduo que saiu de casa que estava infectado e as autoridades sanitárias sabiam que ele estava infectado. Ele saiu sem máscara, sem luvas, sem proteção nenhuma, para ir comprar pão. Pronto. Uhum. Um, Uhum. Lá está. Este é o outro lado da falta de responsabilidade. Não é? Uhum. Porque há uma ideia, e acho que é uma ideia que é importante, que é natural que possa ter levado algum tempo a muitas pessoas perceber que é o que é isto de se eu me proteger a mim, vou-te proteger a ti, e se tu te protegeres a ti, vais-me proteger a mim, total Uhum. responsabilidade. O Uhum. que é isto, não é? É natural que as pessoas possam levar algum tempo a assimilar, até porque como nós temos falado, é uma coisa totalmente nova. Uhum. Agora, acho que é importante, a meu ver, há aqui uma primeira pergunta de coaching, se podemos lhe dizer, a fazer numa situação destas. Qual é o meu papel? Sim. Não é? Então, a gente utiliza muito isso dentro dos processos, que é qual que é o seu percentual de responsabilidade dentro disso, né? Dentro dessa determinada ação que você chegou em comum acordo com o seu coach para que ele exerça, né? Uhum. E é muito comum ele assumir, não, a responsabilidade é toda minha. Mas o processo de coaching, ele desperta isso, né? Porque até então a responsabilidade não era dele. E à medida que É. você vai progredindo dentro do processo,
das perguntas, ele vai vendo, a pessoa vai vendo que, não, a responsabilidade realmente é minha. Então, e aí a gente transfere também para esse momento que a gente está vivendo, exatamente isso, né? Eu me proteger, eu proteger ao outro, e eu estou protegendo uma pessoa que eu não conheço, né? É diferente de, pô, pelo meu filho eu faço tudo. Não, mas você também tem que fazer por todo mundo, porque é o que eu estou falando da expansão de consciência, né? Acabou a questão da individualidade e do ego muito exaltado. Pode ser que no futuro isso volte, mas nesse momento não faz sentido mais, né? Sim, Então sim. eu acho que passa por aí. Sim, e deixa-me só, para passarmos à frente um bocadinho, deixa-me dizer, eu acho que é importante, e para quem nos ouve, a meu ver, é importante as pessoas também perceberem que se sentirem ansiosos numa situação destas, é normal sentirem ansiedade. Exato, exato. Se ouvirem demasiado aquela vozinha que anda ali dentro, sempre a falar, né, que a gente lhe chama o chimpanzé, ou o macaco, ou a voz interior, tudo Uhum. isso, é natural, não vale a pena entrarmos em conflito com ela. É natural que Isso, ela fale, porque o ego vai falar muito no meio disto tudo, porque o ego, exato. não é? O ego tem como principal valor os princípios da sobrevivência e naturalmente que numa altura eu acho que é importante a aceitação de tudo isso. Agora, é importante, lá está, sabemos também depois pensarmos na parte racional e equilibrarmos o emocional com o racional e pensarmos qual é o nosso papel, o que é que nós temos aqui para aqui fazer. Sim, E aproveitar, eu acho que, e passando à frente, eu acho que aproveitar este momento para nos conhecermos melhor, não é? sim, E tu falas isso no segundo capítulo. sim. Aliás, deixa-me dizer que tu tens uma citação de um autor que eu me revejo muito, que é o estoico Uhum. Séneca, não é? Sim, Que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir, não é? exato. Não é? De facto, uma situação destas, de pandemia, nunca vai trazer nada de positivo àquele que nunca souber o que é que está a fazer e o que é que pode aprender com tudo isto. Até mesmo estar em casa, não é aprender só com o isto. As pessoas acham Sim. que aquilo que eu vejo e vou ouvindo daqui, redes sociais, as pessoas estão demasiado centradas no que é que podemos aprender com o vírus. Uhum. Não, é verdade que é importante, mas eu acho que isso também é importante, nós delegarmos às pessoas que de facto estão capacitadas para o fazer, não é? Uhum. Uhum. E nós que estamos em numa área que relativamente à saúde, que sabemos que de facto isso é muito importante que quem está capacitado para investigar e perceber o vírus e como é que se pode arranjar soluções, devem no fazer. Eu acho que nós devemos fazer o nosso papel. E, por exemplo, eu acho que é importante, neste confinamento, aproveitarmos para fazer tudo aquilo que nós andávamos a arranjar desculpas para não fazer e também nos conhecermos. Aproveitar Sim, isto para nos conhecermos. sim. Porque senão, não é? Diz. Então, não, eu concordo com você. A partir do momento que você tomou, bateu no peito e falou, não, a responsabilidade é minha sobre tudo que acontece na minha vida, é importante também você começar a olhar para dentro, né? Ah, o meu mentor, que é o Jerônimo Temel, ele tem uma frase, que também não sei se é dele, mas que eu ouvi dele, que é, primeiro coloque a máscara de oxigênio em você, como num voo os comissários explicam, né? Se Sim. acontecer alguma coisa, máscaras cairão, coloque em você para depois você ajudar outra pessoa. E o autoconhecimento é um pouco disso, né? Você começar a entender por que você age dessa maneira, quais são os seus valores. Enfim, existe uma série de ferramentas que podem te dar um pouquinho de clareza desse autoconhecimento e entender por que você reage de uma forma e outra pessoa reage de outra. E quais são os gatilhos que te fazem reagir de uma forma, por que às vezes você está tão feliz com alguma coisa e por que às vezes você está tão triste ou tão irritado ou com raiva por causa de situações que acontecem, né? Nesse período agora, qualquer situação que aconteça, os nervos e as emoções estão muito afloradas, então a chance de você reagir de uma maneira ou de outra é muito mais rápida, muito mais forte. E você se autoconhecer, você começa a lidar melhor com isso. Eu queria voltar um pouquinho no que você falou, que é a questão
tá tudo bem. Se você está se sentindo mal emocionalmente, tá tudo bem. Isso é normal. Não se culpe por causa disso. Não se sinta assim. Fico vendo... e agora, eu acredito até que não só eu, mas muitas pessoas estão muito mais presentes na internet, né? Até por estarem em casa. E aí eu fico vendo várias coisas. Mantenha uma rotina de treino todos os dias. Mantenha uma rotina de produtividade todos os dias. Faça isso, faça aquilo. Aproveite para fazer as coisas da casa. E aí, às vezes, a pessoa fala, cara, eu não estou fazendo nada disso. E começa a se sentir mal. Cara, tá tudo bem se você não está fazendo sua rotina de exercício, se você não quer treinar, se você não quer alongar, se você não quer fazer nada produtivo, se você está achando ruim ficar em casa, tá tudo bem. Senão, você coloca um peso a mais no seu ombro dentro de uma situação que você está vivendo, né? Então, primeiro, aceite que vão ter momentos, e talvez sejam muitos durante esse período, onde você não vai estar bem, e tudo bem, não tem problema nenhum. E a partir daí, começa a se autoconhecer, começa a perceber por que aquilo ali te irrita tanto. É óbvio que dentro de um processo de coaching, a gente, inclusive, utiliza muitas vezes mais de uma sessão para poder fazendo com que a pessoa tenha esse autoconhecimento dos valores, dos sabotadores, das crenças, mas a autoobservação, principalmente nesse momento, vai te dar material para que você lide melhor com você mesmo e, consequentemente, com tudo que envolve a sua vida, né? Sim, sim. Olha, e concordo inteiramente contigo. E gostava só de pegar naquilo que tu até falas da autoobservação. Para quem não está tão dentro do coaching e do que é o coaching, o coaching basicamente é uma autoobservação do coachee, não é? Que é a pessoa que está a fazer o trabalho. O coach, ou seja, a pessoa que coloca perguntas, apenas nunca dá respostas, mas apenas coloca perguntas para a outra pessoa se auto-observar, pô-la a pensar, não é? E quando nós eu sempre tive este hábito de pensar e observar um pouco aquilo que eu faço ou as coisas que eu vou pensando ou vou sentindo. E até que há um amigo meu, uma pessoa amiga que também trabalha nesta área do coach, mais afincadamente, e ele fala-me da questão dos espelhos. Um pouco aquela ideia de que, pá, tudo aquilo que te irrita no outro, para observar, porque se te irrita é porque algo disso que te irrita existe dentro de ti, só que tu não estás a olhar para ti. E é muito fácil olhar para o outro. E é uma boa oportunidade nestas situações, e gostava também de ouvir a tua opinião, dessa questão do espelho, não é? E já que estamos tanto tempo agora com certas pessoas, especialmente aquelas mais próximas, nós estamos a pensar assim, de repente, espera lá, mas quem é esta pessoa com quem eu estou aqui a viver? Eu não a conhecia. Não conhecia. Nós conhecemos-la. Nós conhecemos-la. Nós só estamos a descobrir um pouco mais dela, mas muito de nós também, não é? Verdade, é isso aí. Bom, eu acho que isso aí passa... o conhecimento dos seus valores, a pessoa conhecer os seus valores é uma arma muito importante, arma no bom sentido. E todo mundo tem uma hierarquia de valores, né? Então, não que você tenha, por exemplo, o meu principal valor é o respeito, ou a liberdade, ou a segurança, enfim, qualquer um desses. Não quer dizer que você não tenha os outros. É que você põe aquilo ali dentro de uma escala, né? Então, eu costumo, dentro dos processos, dar um exemplo para que a pessoa entenda um pouquinho, que é alguns exemplos para que a pessoa entenda o que é hierarquia de valores, né? Por exemplo, imagine que você está dirigindo na cidade, numa estrada, e tem um engarrafamento. Aí usa engarrafamento, a palavra engarrafamento também, quando está muito cheio. Sim. O engarrafamento e você vê uma pessoa passando no acostamento ao lado, furando toda aquela fila e, teoricamente, desrespeitando todo mundo. Isso, a mim, irrita muito, porque eu tenho o valor do respeito numa hierarquia muito alta.
Para outra pessoa que tem o valor do respeito também, mas não numa hierarquia tão alta, isso não irrita tanto. Então, você começa a entender que os seus valores onde você que estão numa hierarquia maior, isso impacta muito mais a sua vida do que outro que não tá numa hierarquia tanto assim. Vou te dar um exemplo meu também, da minha vida pessoal. Assim. Sempre tive o valor da segurança muito alto. E isso, até eu entender que esse era um valor e que eu podia ter algumas atitudes que alimentassem um pouco esse valor para que ele não me prejudicasse, eu demorei muito. Então, assim, quando eu era mais jovem, eu poderia ter arriscado muito mais em oportunidades seja de trabalho, de viagem, de fazer algumas coisas fora além do que eu fiz, se eu entendesse que eu tinha um valor de segurança muito alto. Então, por eu ter um valor de segurança muito alto, eu sempre busquei muito a estabilidade. E isso, em termos de oportunidade de aprendizado e mesmo outras oportunidades, é muito ruim. Porque ela te impede de arriscar e de, com isso, conseguir crescer, conseguir evoluir, conseguir aprender. A partir do momento que eu entendi que a segurança era um valor muito forte para mim, e o que eu poderia fazer, como, por exemplo, ter uma reserva financeira de segurança caso eu perdesse o emprego. Eu comecei a ver que, se eu tivesse isso, ele ia alimentar... O meu valor de segurança ia continuar muito forte. Só que ele ia estar alimentado para que eu pudesse arriscar, pudesse pôr em risco a questão que me travava de segurança. E com isso eu comecei a arriscar mais, a tentar fazer coisas diferentes, a ter muito menos medo, por exemplo, de perder o emprego, de outras coisas. Que aí começaram a me ajudar mais a crescer, a me desenvolver, a errar, a fazer as coisas erradas, a aprender. Então, autoconhecimento e poder entender qual que é a sua hierarquia de valores vai te dar muita vantagem nesse seu crescimento. Né? Sim, Só um minutinho, deixa eu só fechar essa janela aqui, porque força, tá batendo força, sol força, aqui. força, força. Pronto. Agora melhorou. Olha, temos aqui o André Duarte, que está a dizer que se identifica muito com o tema da segurança, contigo, estás a Sim, ver? sim. E eu compreendo essa parte da hierarquia de valores, que é algo que é muito trabalhado no coaching, não é? É uma ferramenta. Eu, por exemplo, eu descobri, eu sei que tenho um dos principais valores para mim é o respeito. E sabes que é uma coisa que eu não percebia muito porque é que eu era altamente exigente, por exemplo, com os meus dois filhos, que eles respeitassem imenso e que houvesse, por exemplo, quando pediam alguma coisa, haver sempre o faz favor ou por favor, percebes? E criar no respeito, até criar aquela hierarquia de idade. Pá, eu era muito rígido, percebes? E eu dei conta comigo como pai que eu sofria um bocado com isso. Porque, não é? Porque porque nós nunca acabamos, porque lá está, o outro nunca somos nós, não é? Ele pode ser o nosso espelho para nos ajudar a conhecer, mas ele é sempre uma outra pessoa. Mas foi interessante quando eu comecei a trabalhar essa parte de hierarquia e quando eu comecei fiz a certificação também do coaching e trabalhei muito essa parte do respeito. O respeito continua a ser um valor para mim fundamental, mas desmontei já muita coisa, e essencialmente desmontei essa parte rígida do respeito. Eu acho que o respeito é importante, tenho uma outra visão já muito mais ampla e positiva do respeito. E daí que a hierarquia de valores é muito interessante. Mas pegando nisso que estavas a falar, há um modelo muito interessante que eu até anotei aqui, que é um modelo que eu gosto, que é da Carol Pemberton, que tem a ver com aquela cruz em que ela tem o passado, o futuro, o externo e o interno. E pegando um pouco até nesta coisa do autoconhecimento, sabes que é uma ferramenta que eu olhei para ela e fiz aqui, e até alterei assim aqui umas pequenas coisas para ajudar também, se calhar quem nos está a ouvir, que é uma forma de aproveitar este momento para se autoconhecer.
Basicamente, isto é uma cruz em que do lado esquerdo é colocado o passado, do lado direito o futuro, em cima o que é externo a nós e em baixo o que é interno a nós. Uhum. Entre o passado e o externo, eu acho que é importante nós evocarmos, nós percebermos como é que era a nossa vida antes disto tudo. Uhum. Não é? Entre o passado e o interno, a nossa vida é externa, profissional, naturalmente. Uhum. Entre o passado e o interno, naturalmente, percebermos, antes disto tudo, a nossa vida pessoal. Uhum. E depois, em termos do futuro, percebermos o que é que do nosso... Tentarmos conhecer-nos melhor para... e conforme vamos fazendo esse autoconhecimento, de uma forma positiva sempre, tentarmos projetar para o após esta situação, ou seja, o que é que eu posso fazer melhor em termos profissionais ou pessoais para Uhum. melhorar a minha vida, para que eu possa me sentir melhor. Não sei, o que é Uhum. que parece? Não, perfeito. Acho que isso é excelente. Porque assim está sendo um momento excelente para justamente para isso, para você ter esse tempo de ok, até aqui, porque a vida vai ser diferente, né? De todo Sim. mundo. E isso não vai ser amanhã passou isso, amanhã volta tudo a ser como antes. Não. As coisas vão mudando gradativamente, algumas coisas vão voltando e outras não voltarão mais. Então, essa ferramenta especificamente, você começa a projetar as suas mudanças e a sua responsabilidade dentro dessa mudança para quando isso tudo acabar. Então, quando isso tudo acabar, como vão ser as minhas relações pessoais? Como vão ser as minhas relações no trabalho? Como vai ser a minha relação com a espiritualidade? Como vai ser a minha relação com meus clientes? Eu acho que mais uma vez a gente volta, por isso que o assunto de autorresponsabilidade sempre permeia, né? Volta nisso porque... Foi por isso que eu comecei por aí, não é? Exato. Porque tudo volta a isso. A responsabilidade de mudar vai ser como eu vou reagir a tudo isso, né? No pós. É muito importante. Tem um livro que se chama Inteligência Positiva, do Shirzad Sharmini. Não sei se você conhece esse livro. É um livro amarelo. E, bom, ele fala sobre o que é a inteligência positiva, o coeficiente de inteligência, que é uma teoria muito legal, inclusive. E ele fala dos sabotadores, né? Então, assim, quais são... Que está também ligado a valores, crítico, enfim, uma série de coisas. Esses sabotadores, eles também modificam a forma como você reage às coisas, ao trabalho, ao seu dia a dia e tudo. E no site do livro, existe um teste que você pode fazer, um teste gratuito. Existe o link onde você consegue saber o seu coeficiente de inteligência, ele gera um relatório, e também quais são os sabotadores que você tem num nível mais alto. Então fica a dica para quem quiser dar uma olhada nesse site. O livro chama Inteligência Positiva. Procura no Google, você vai achar o site da editora. Você consegue fazer esse teste. Óbvio que se você fizer isso junto com um coach, ele vai poder trabalhar isso de uma maneira muito melhor, vai poder te explicar. Mas você, pelo menos, ter consciência de quais são os seus sabotadores, isso vai te ajudar muito. O nome do livro, Carla, que ela perguntou, Inteligência Positiva. O autor é o Shirzad Sharmini. Então isso aí vai te ajudar muito a isso, a ter esse conhecimento do que te sabota. Por que muitas vezes você age de uma maneira que te prejudica? Por que a sua mente trabalha às vezes contra você? Não, é importante começarmos por pequenas mudanças. O facto de, por exemplo, tomares consciência de um sabotador é uma pequena mudança, mas é uma grande importância, porque depois a seguir vais poder começar a trabalhar outra coisa, algo seguinte, e estarmos focados. Eu acho que é muito importante, e eu aproveito até os livros, tu estás a falar em livros, e
porque tem tudo a ver com aquilo que estavas a dizer. Eu também partilho, eu tenho aqui um dos livros que eu estou a acabar de ler e que eu partilho, que é este, que é o Paradoxo do Chimpanzé. Este senhor, o Steven Peters, ele foi coach de uma das principais equipas de ciclismo inglesa que foi às umas Olimpíadas. E o chimpanzé é precisamente aquele que é os sabotadores, que é aquela vozinha que está sempre a falar. E o livro também é muito interessante porque ele explica-te de uma forma mais científica a questão de como é que o nosso cérebro funciona, não é? Desde a parte racional, desde aquilo que ele chama o cérebro de computador, que é o que reúne toda a informação, e o chimpanzé, que é aquele que, não é? Que é a parte emocional, que está sempre ali aos saltos. E ele fala muito, e ele ensina com vários exercícios, até tu perceberes e saberes como é que has de conviver e saber viver e saber extrair o melhor desse teu lado de chimpanzé. Porque ele diz uma coisa, por exemplo, ele diz uma coisa muito interessante relativamente aos sabotadores, que é, o sabotador existe porque é uma história que nós não queremos ouvir. Percebes? Ele defende muito essa teoria do sabotador. O sabotador vai sempre existir enquanto tu não ouvires o que é que ele tem para te dizer sobre ti. Exato, ou seja, exato. Daí que o autoconhecimento é fundamental. Relativamente ao foco, eu destaco muito o livro Foco, do David Coleman, não é? Que nos ensina que é muito, lá está, os baby steps. É muito importante que nós percebamos que qualquer mudança começa um passo de cada vez. Não é? Isso. Deixa-me só te dar eu não sei se tu conheces os caminhos de Santiago de Compostela. Já ouviste falar? Sim, eu já fiz alguns caminhos e sabes que há uma teoria que é muito engraçada, mas que e que eu acho que se aplica muito a esta questão do autoconhecimento e das mudanças, que é a teoria de o caminho faz-se caminhando. Isto pode ser uma coisa muito... por vezes pode não fazer muito sentido na cabeça das pessoas. O caminho faz-se caminhando. Claro que o caminho faz-se caminhando. Sim. Se a pessoa perceber e se fizer o paralelismo relativamente às mudanças, de que as mudanças fazem-se vivendo e aprendendo e conhecendo, eu acho que é um salto muito grande que a pessoa começa logo a dar, não é? E isso conecta, Carlos, porque o tempo é uma coisa cruel, né? E se você não der esse baby step, como você diz, esse passinho pequeno, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você vai se arrepender de não ter começado lá esse passinho pequeno, né? Então, quem sabe a gente não utiliza esse momento para, pelo menos, iniciar algumas coisas que a gente quer iniciar, né? Para a gente começar a fazer, começar a se questionar, a se perguntar sobre as coisas. E uma coisa, voltando um pouquinho a essa questão dos sabotadores e conectando ao coaching, né, que é o tema que a gente está discutindo, coaching, ele não é gostosinho, né? Ele incomoda. Ele, às vezes, no meu livro mesmo, tem vários tapas aí que eu dou, embora suaves, mas eu faço alguns questionamentos de reflexão, um tapinha de leve, para que a pessoa pense, puxa, será que isso faz sentido para mim? Será que... Então, assim, o coaching, ele incomoda. As perguntas, às vezes, incomodam. Mas enquanto você não encarar isso, não tiver consciência disso, de que sim, nós somos imperfeitos, as pessoas não estão o tempo todo me julgando e nem eu devo estar me julgando. As pessoas estão preocupadas com a vida delas, ninguém está te julgando. Então você começa a evoluir, você traz isso para a consciência e começa a dar alguns passos. Eu trouxe aqui alguns livros que... para dar algumas sugestões aí, a gente já está chegando aí perto do final, daqui a pouco, uma hora o Instagram derruba a gente. Não, sim. Mas a gente está num período de confinamento, onde, de repente, a leitura, para quem já tem o hábito, isso é uma coisa que a gente sempre faz, mas para quem ainda não tem,
pode ser uma coisa muito, muito boa para fazer agora. Então, bom, primeiro, o meu livro, eu não posso deixar de recomendar. E agora tem a versão... deixa-me só... Sim, tem a versão, ias a dizer que Sim. tem a versão... Tem a versão Pronto, digital. que eu já adquiri. Isso, Deixa-me só então... fazer um parênteses, e acho que é importante já te dizer, porque eu ainda só estou a lê-lo, mas daquilo até onde eu já li, gosto muito do teu sentido provocatório. Legal. Porque, sabes porquê? Porque eu concordo inteiramente, só para pegar também e terminando aquilo que reforçando aquilo que tu acabaste de dizer, que eu considero que acho que uma boa provocação gera um bom desafio. E um bom desafio vai gerar uma boa mudança. Exatamente. Acho que é por aí. É o incômodo que vai te fazer movimentar, que vai te fazer entrar em ação e vai te fazer mudar. Sim, então, o meu livro agora tem a versão digital. E aí, para o pessoal de Portugal, fica fácil, porque antes não teria como enviar. Agora é fácil. Na minha página do Instagram, no meu perfil, na minha bio, tem o link. É só clicar lá que você tem acesso, tá bom? A gente já falou um pouquinho dele. E se tiver alguma dúvida também, me manda algum direct e alguma coisa. Eu trouxe um livro, ó. Não sei se aí em Portugal vocês conhecem esse cara, ele se chama Fernando Fernandes. Não. Que eu conheço, não. Não. Então, Portugal provavelmente as pessoas não conhecem. Fernando Fernandes, ele é uma figura conhecida aqui no Brasil, porque ele participou do Big Brother Brasil há vários anos atrás. E ele sofreu um acidente de carro. Ele era um modelo, enfim, e sofreu um acidente de carro, uma diferente. Então, é uma pessoa que tem uma atitude muito positiva, uma força mental muito grande. E nesse momento, onde a gente está vivendo momentos que chega ao desespero, você entender como a força mental pode te ajudar é muito positivo. Então, se alguém tiver oportunidade, eu nem sei se tem esse livro de uma forma digital, acredito que tenha. Vale muito a pena conhecer e conhecer a história dele também. Tem a página dele do Instagram, Fernando F. Life, e você conhece um pouquinho você começa a conhecer um pouquinho da história dele. Eu assisti uma palestra dele, foi uma das melhores palestras que eu já assisti, e é inspirador a força mental dele. Olha, fantástico. Um outro livro é esse aqui, A Única Coisa. Não sei se vocês já leram também. Esse livro ele me libertou de algumas coisas, principalmente em relação à administração de tempo. Enfim, ele tem uma teoria que é a seguinte: você deve ter uma única coisa na sua vida que vai tornar todas as outras mais fáceis ou desnecessárias. Então, ele fala muito de foco. Por isso, porque se você eleger uma coisa como a mais importante da sua vida, ela vai tornar todas as outras desnecessárias ou mais fáceis. Eu vou dar um exemplo profissional disso, que eu acabei adotando na minha vida. Eu sou gestor de equipes já há um tempo, e no começo, quando eu comecei a liderar a equipe, eu tinha dificuldade com a questão de tempo, de delegação, enfim, de uma série de coisas. Eu queria fazer tudo, queria fazer por todos, enfim. E aí você acabava não conseguindo desenvolver as pessoas, não conseguindo uma série de coisas. E com esse livro, eu comecei a pensar, cara, como líder, qual que é a única coisa que eu deveria estar fazendo que vão tornar todas as outras mais fáceis ou desnecessárias? E eu entendi, e esse foi o meu entendimento, pode não ser o de outro líder, de que desenvolver as pessoas seria a minha única coisa. Isso tornaria todas as outras mais fáceis ou desnecessárias, porque a equipe, se desenvolvendo, crescendo, ia começar a andar pelas suas próprias pernas, as pessoas iam trabalhar de uma maneira melhor, mais feliz, e todas as outras coisas ficariam muito mais fáceis. E aí você transporta isso para a sua vida de uma maneira geral, que pode te ajudar. Já agora, o autor... João, o autor é o Gary Keller e Jay Papasan. Aqui ele fica ao contrário, né? Quando a gente mostra... Sim, pois, exatamente, a única coisa. A única coisa. Estamos a terminar. Antes de mais, obrigado. Gostei muito desta conversa. Espero que também o pessoal lá em casa também tenha gostado. Acho que ficou aqui algumas ideias interessantes. Primeiro, a autorresponsabilidade, o compromisso, o autoconhecimento, o aproveitarmos para aprendermos a aceitar muita coisa, para aprendermos que se o outro nos provoca
essa provocação mexe connosco, também aprendermos a conhecer-nos melhor e a projetarmos tudo isso para o futuro, o que virá a seguir. Como tu dizes e bem, que vai ser diferente. Aliás, já se diz que há um novo AC e um novo DC, não é? Antes era antes de Cristo Antes e do depois de Corona, Cristo. Agora é antes e depois. Depois Não, do porque, Corona. porque de facto as coisas vão ser diferentes. Mas eu acho que Sim. cá foi. E acima de tudo, não sei se em jeito de conclusão concordas, não ter medo de perguntar, de nos colocarmos questões a nós próprios. Sim. Em vez e sem culpas, sem o porquê, não é? Porquê isto, porquê aquilo? Não. Colocarmos só uma questão e não termos receio de colocarmos questões. A gente tem que se permitir ser vulnerável, né? Acabou essa história da pessoa que, ou do líder, ou do profissional, ou da mãe, ou do pai, que é inabalável, não tem vulnerabilidade. A gente tem vulnerabilidade, todo mundo tem. E isso é bom. Isso torna o mundo melhor, torna o mundo mais humano. A gente está vendo, aqui no Brasil, por exemplo, está fazendo muito sucesso as lives dos cantores no YouTube durante esse período de confinamento. E lá tem mostrado eles uma versão dentro de casa mesmo, bebendo ali, fazendo a bebida, cantando a música, cozinhando, enfim. As pessoas se identificam com isso, com a vulnerabilidade. E a gente é vulnerável, o ser humano é vulnerável, né? Então eu acho que aproxima disso e a cada vez mais a gente vai ser humano. A tecnologia, a disrupção, tudo está aí. Mas o que vai fazer a diferença no mundo é o quanto a gente vai conseguir ser humano dentro disso tudo. Concordo e assino por baixo. É isso aí. Tá. João Carlos, obrigado. Tá, eu que agradeço, Carlos. A gente pra vai falando. Também. Boa proteção, tudo a correr bem por aí, está bem? Obrigado, um abraço para todo mundo. Também para vocês, e também para todos os que lá estão a ouvir e ouviram-nos. Sim. Está bem? Sim, um abraço para todo mundo. Se cuidem, pessoal. Cuidem-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço. Abraço.